E aí, eu acho que não sei se eu tô ao vivo, quem tá me vendo, o Ive entrou. Olá, a gente está com um pouco de dificuldade aí para entrar os dois ao mesmo tempo, mas a gente não vai desistir não. Vambora. Agora eu tô só aguardando o Melk entrar. A gente está fazendo agora o caminho inverso. Aí, pessoal que tá chegando, Cris, Ive, Beth, que bom, Beth, que você tá aqui com a gente. Então agora eu tô aguardando o Melk entrar aqui. Vamos lá, vamos ver se ele é... Ele estava na página dele e a gente não estava conseguindo aparecer a imagem dos dois ao mesmo tempo. Aparecia só ele e eu não aparecia. Então a gente vai... Oi, saudade também, Ive. Muitas saudades. Cláudia Bandeira, que bom. Leide, que bom. Opa, Melk chegou. Vamos lá, Melk, ver se você entra. Tô aguardando você, Melk. Tá aparecendo aqui que você tá chegando. Opa! Tamo junto, tamo junto. Vamos esperar a galera entrar agora. Agora acho que tem que esperar o pessoal chegar, né? Acho que a galerinha vai chegando aí aos poucos, eles vão ver aí, ó. Já deu um pulinho aí de 14 para 39, daqui a pouco o povo vai chegando aí, ó. Vai chegando. Aí. Eu falei para eles que estaremos online. Isso, legal, legal. Agora você me vê bem, né? Oi? Agora você me vê bem, me ouve bem. Ótimo. Que bom, que bom. Tô feliz demais de estar aqui com você. Vamos bater um papinho aí com essa galera. A gente está vivendo um tempo diferenciado, onde a gente tem muita pergunta e temos poucas respostas. É verdade, é verdade. Um tempo... A gente, assim, nós, pelo menos é a minha concepção, nós fomos criados para o imediato. É verdade. A nossa adolescência, a nossa juventude de hoje, elas não aceitam o pensamento muitas vezes. Como é, de que jeito, e me dá o resultado pronto. E a gente está vivendo um tempo, que não dá para ter resultado pronto. A gente não tem resposta. E aí a gente fica com muitos questionamentos que, se não forem visitados por alguns pensamentos, por algumas realidades pessoais, alguns, no meu caso, a fé, a gente vai ficar com um buraco que vai ser preenchido por algumas coisas. Algumas respostas eu até acho que a gente pode perfeitamente buscar. Algumas outras nós não temos. A gente não vai ter, a gente pode minimizar, a gente pode trabalhar algumas coisas. Eu estou lhe dando, prima. Deixa eu fazer aqui uma pequena apresentação, né? Para você que está acompanhando a gente, eu e a Paulinha somos primos de sangue, né? O pai dela é meu padrinho de crisma. Eu apanhei muito dele. Ah, não fala isso ao vivo, né, Paulinha? Mas olha, mas ele me ensinou a soltar pipa, me ensinou a jogar bola. Eu adorava brincar com os meninos e era o Melk que me protegeu, o Melk e o André. E o Marquinhos também. Marquinhos tá por aí, Marquinhos tá por aí. Na verdade, a maioria, o tio Zé tem 5 filhos, 4 homens. Só tinha a Adriana. Então, era você, André e Adriana. O resto era homem. Então, a brincadeira de maior tempo era masculina. E você era a única que queria brincar com a gente. Eu sempre fui meio machinho. E aí, gente, a Paulinha... História aqui, Mel, rapidinho. Eu não estou me contendo de contar essa história. Teve um Réveillon que a gente passou lá na casa do Vozinho, que todas as meninas, né, minha irmã, a Adriana, enfim, acho que não sei se a Cris também estava, se arrumaram, ficaram todas lindas, e vocês ficaram jogando bola até tarde, brincando de pega, e eu fiquei com vocês, virei a noite toda suja, brincando, e que época maravilhosa, né? Então, assim, te agradeço por essas boas lembranças, por essas boas memórias. Você, o André, o Marco, a Adriana, enfim. E é isso. A gente viveu um bom tempo. Então, galera, para vocês se situarem, né? O tempo passou, eu fui fazer direito, me ordenei diácono, minha vida hoje é família, igreja e trabalho, e a Paulinha se formou em psicologia.
e começou a trabalhar, buscar, se especializar, atende pessoas que hoje eu indico. E a gente não tem ligação profissional, a nossa ligação é de parentesco, ela é minha prima, não trato ela como psicóloga. E aí a gente combinou, vamos bater um papo e oferecer para algumas pessoas algumas pistas. Ninguém aqui quer trazer para você uma receita de bolo, faz isso que vai dar certo. Não, a gente quer bater um papo livremente, como amigos, e tendo você que está acompanhando aí do outro lado como amigo. A gente dá algumas dicas, né? A gente aprendeu o que hoje, por exemplo, ela como psicóloga, eu como diácono, algumas pinceladas sobre algumas coisas que a gente está vivendo hoje, né, Paulinha? E aí eu peço que você desenvolva aí, eu vou te cortando e a gente vai enriquecendo, mas eu posso fazer, para a gente abrir, uma leitura pequena que foi feita. Essa leitura foi um pedaço do sermão da Sexta-feira Santa que o pregador do Papa fez para o mundo. Olha o que esse homem disse. Diga. A pandemia nos despertou bruscamente do perigo maior que sempre corroeram os indivíduos e a humanidade. O delírio da onipotência. Essa é uma frase. A pandemia corroeu o delírio da onipotência, de que o homem, ele se basta. Ele sozinho se vira. E um vírus, e ele vai dizer aqui, colocou-nos numa situação onde esse poder do homem, ele foi abaixo. E aí eu só queria deixar essa mensagem, queria que você falasse um pouco, à luz da psicologia, sobre isso, né? A existência humana. E diante desse cenário que a gente está vivendo, e aí? O homem se basta? O homem sozinho, ele precisa estar em comunhão, comunidade, família, trabalho, sociedade, igreja. Ele precisa de gente, ele sozinho se basta. Hoje, diante desse cenário do isolamento, desenvolve aí com a gente, vamos ouvindo e vamos tentar não atrapalhar. Tá bom, vamos lá. Essa pergunta ela é vasta, né? Assim, tanto que foi aí a homilia dele, né? Então, do Papa, é uma pergunta, não é pergunta, né? É uma reflexão muito profunda. Então, assim, eu sou psicóloga, como você falou, eu tenho outras formações também, mas a base da psicologia, ela tem muita antropologia e muita filosofia. E eu vou trazer um pouco disso para vocês hoje, mas eu prometo que vai ser legal, que não vai ser pesado. Então, eu vou trocar um pouco antropologicamente, filosoficamente com vocês, mas de uma maneira bem coloquial, para a gente entender um pouco algumas coisas. Então, assim, começando falando um pouco de quem somos nós, né? Quem é o ser humano na minha concepção e na concepção antropológica também, que é o seguinte, a gente sabe que a gente é diferente dos outros seres vivos. Começa por aí. Nós somos um ser evoluído, um ser especial, imagem, semelhança de Deus, então por isso a gente entende essa diferença nossa, mas há quem diga, Melk, que nós somos iguais aos animais, outros. Eu particularmente, eu não sei você e todos que estão aí ouvindo a gente, eu vejo muita diferença na minha realidade como humana da realidade de uma minhoca, de uma barata, de um macaco, Porque, na verdade, assim, os macacos, por exemplo, eles têm até códigos e traços biológicos, fisiológicos parecidos com a gente. Mas a gente tem formas diferentes e especial de elaborar e sentir as coisas. Então, assim, o que eu percebo hoje é que o homem, ele não entende essa especialidade dele. Ele não entende que ele é um ser que precisa tomar conta da vida dele, independente da pandemia. E aí, tudo que eu falar aqui agora, Mel, que vai estar sendo relacionado à pandemia, a esse momento de exclusão, momento de exclusão não, mas de isolamento social. Mas esse isolamento social, ele é mais uma dificuldade da vida da gente. Na nossa história, a gente viu outros homens, passando por tantas situações, os judeus, nos campos de concentração, o que Jesus passou, e o que a gente ainda vai passar. Então, a pandemia, para mim, é mais uma vivência difícil que a gente está passando. E aí, existem várias pessoas levantando bandeiras, eu não sei se eu estou te respondendo, tá? É um papo livre, né? Então, eu estou permitindo, claro, assim,
passear na filosofia, estou filosofando. Mas assim, vocês sabem que existem hoje várias bandeiras levantadas, salve os filhotes das baleias, das tartarugas, né? E como o padre Zezinho dizia, a gente precisa salvar os filhotes humanos. Porque nós, humanos, a gente está se perdendo, a gente está prestes a entrar em extinção. Só que essa extinção não é uma extinção de acabar a espécie, mas é uma extinção do ser vivo, do ser humano de verdade, sabe? O ser humano que entende a sua vida, que entende a necessidade de estar com o outro, aquele que verdadeiramente se doa por inteiro para o outro, que tem uma consciência da sua vida, que sabe que tem que escolher a sua vida. Eu acho que nós estamos prestes a entrar em extinção nesse sentido, sabe? Eu vejo muitas pessoas, porque o ser humano, ele morre sem estar morto fisicamente. Olha que profundo isso, né? Assim, não sei se é muita viagem aí que eu estou propondo, mas é isso, olha, eu tenho visto muita gente morta por aí, andando, sabe? Porque não está entendendo, não entende o quanto que a união com o outro, essa coisa do se bastar, de estar sozinho no mundo, e ao mesmo tempo se vitimizar porque não assume as consequências das suas próprias escolhas. Não sei se está fazendo sentido para você, Mel, que isso, Claro, mas claro. eu não sei você, mas eu vejo eu tenho essa preocupação da nossa espécie humana, de cada vez mais as pessoas não estão com consciência de si mesmo, não estão com consciência do que elas podem fazer enquanto ser humano. E aí, o que a gente está vivendo hoje... Diga, você ia falar alguma coisa. Na verdade, Paulinha, deixa eu só fazer voltar aqui. Vou fazer o seguinte, quando eu fizer assim, aí você me chama. Isso, e eu faço assim, aí você... Tá, combinado. Numa concepção cristã, quando Deus criou o homem, lá no primeiro livro da Bíblia, aí eu vou para o campo da fé, ele criou os répteis, os animais, ele criou os luzeiros, o sol, as estrelas, a lua. Mas quando ele foi criar o homem, ele usa o mesmo verbo conjugado num outro tempo. Deus, quando foi criando, ele foi dizendo, faça-se, faça-se. Quando foi fazer o homem, o verbo é façamos. Ou seja, Deus quis, e diz a Escritura, a gente no campo da fé, é a obra-prima da criação. E Deus deu uma ordem ao homem no momento da criação. Dominai todas as coisas. Tudo foi criado para o homem. E aí, essa liberdade que Deus nos deu, eu acho que é onde você está dizendo aí claramente. Alguns têm se perdido. Alguns... E aí, o uso dessa liberdade fez com que alguns perdessem a essência do porquê estão vivendo. Eu vou te deixar aqui, agora vou te passar a palavra, mas eu conheço pessoas que venceram dores como o luto, dores como a ausência de saúde, através da caridade para com outras pessoas. Pessoas que pegaram suas fragilidades e potencializaram para o bem. Não somente seu, mas de outras pessoas. Nós fomos criados, e Jesus, quando foi resumir tudo, ele só disse uma frase, que contém 2 mandamentos. Amai a Deus e ao próximo. Quando eu consigo entender essa essência da vida, eu começo, eu acho que a evoluir nesse campo que você está trabalhando, de não estar vivo, vivendo como morto. Eu, como religioso, me deparo com muitas pessoas na igreja que me procuram com uma realidade de morte. E não conseguiram, diante de dilemas pessoais, fugir, buscar esse outro caminho, que é com Deus e com o próximo. É claro, a gente não pode afunilar e achar que é só isso, mas aqui está para mim o pilar, o alicerce. Quando a gente começa daqui, o restante vai encontrando um pouquinho mais de clareza e até facilidade para a gente colocar isso em prática. Mas à luz dessas tuas experiências, né? Eu gostei muito disso que você falou, pessoas que estão vivendo, mas nós quase que em extinção
para a essência pela qual nós fomos gerados, recebemos a graça da vida. Continua aí. Pois é, e aí, ainda seguindo o que você está dizendo aí, né, que as pessoas, como é que você disse? O primeiro é olhar para si, como é que é? Você falou? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ao próximo, Quando eu tenho Deus comigo e as pessoas com quem eu convivo e até as que eu permito se aproximar, o alicerce é fazer o bem através do amor, eu confesso a você que não existe nada que o amor não vença. Nada. Mas precisa ser um amor genuíno. É, isso aí. E aí, com base no que você está me dizendo, assim, eu acho que essas doenças que estão acontecendo, e hoje, nessa pandemia, nessa reclusão que a gente está vivendo, as pessoas estão cada vez ficando mais mortas, né? Eu converso com algumas pessoas, eu estou atendendo online direto, minha agenda está de terça a sexta direto, segunda-feira que eu abro para esses momentos assim de troca e com a família também. Mas o quanto que elas estão vivendo esse período, rezando, lógico, todos nós estamos para acabar isso, porque elas não sabem o que fazer. Então, assim, o perdido com agora, que é natural, é inerente a esse momento, é lógico, não está tirando toda a dificuldade que tem esse momento, mas o quanto que eu não consigo, né, na fala das pessoas, eu não consigo enxergar um nada nesse momento. Então, a cada dia é menos um dia, sabe? Porque eu não consigo enxergar essa grandiosidade que você acabou de falar, né? Em primeiro lugar está o que eu amo a Deus, Deus sobre todas as coisas, e depois o meu próximo. As pessoas não estão conseguindo entender o que pode estar por trás dessa dificuldade que a gente está vivendo, né? Então, assim, e aí o que você encontra? Você encontra a depressão, o egoísmo, a apatia. Então, assim, essas pessoas mortas que eu vejo, elas estão por aí, transitando por aí, pelo egoísmo, pela dificuldade de trabalhar a sua dimensão espiritual, a sua dimensão intelectual, a apatia. Então, assim, e quanto que isso faz com que elas multipliquem um padrão igual a todo mundo, sabe? Uma pessoa hoje me encontrou, foi na minha casa me entregar um negócio e falou que foi no mercado e viu todo mundo com aquela máscarazinha, né? E falou, gente, parecia que eu estava em outro lugar, me deu até uma fobia, uma falta de ar e tal. E aí me chamou a atenção porque é como se aquele momento a gente estivesse vendo uma repetição de padrão que a gente já está fazendo há muito tempo no nosso comportamento. Claro que muitas pessoas, muitos de nós, a gente quer sobressair com o que a gente acredita, com os nossos valores, com as nossas entregas, mas ao mesmo tempo eu percebo um movimento de massa, sabe, Mel? Assim, uma repetição de padrão, onde o meu nariz tem que ser assim, o meu cabelo tem que ser assim, eu esqueço os valores básicos, né? Que é Deus em primeiro lugar, o meu próximo, eu enquanto pessoa, eu consciente e responsável pela minha vida, né? Eu entendendo que independente das circunstâncias que me cercam, eu sou livre para escolher. E aí eu vou fazer uma propaganda da logoterapia, que eu sou formanda nessa nova especialidade. Eu tenho algumas outras, mas a logoterapia, o pai da logoterapia é o Viktor Frankl, onde ele foi um judeu que viveu em campo de concentração e teve a pior adversidade da vida. E ele conseguiu entender que já tinha logoterapia muito antes do campo de concentração, mas o quanto que a diversidade podem te roubar toda a liberdade, podem te roubar, e assim ele viveu no campo de concentração, e a gente está meio que vivendo com os nossos campos de concentração internos, dentro das nossas casas. Então podem roubar tudo da gente, mas a única e última liberdade humana é a liberdade de escolha, da vontade, do que eu faço com a minha vida. E as pessoas estão esquecendo isso. Teve uma vez que madre, hoje ela é santa, Teresa de Calcutá, foi do nosso tempo. Ela recebeu um prêmio, que era o maior prêmio que a ONU poderia dar a alguém. E o repórter daquela empresa CNN foi entrevistá-la, Madre Teresa encurvada, e perguntou a Madre Teresa, quase que afirmando, hoje é o dia mais feliz da sua vida, não é, Madre? Ela nunca pegou o microfone. Madre Teresa nasceu na pobreza da Albânia e foi criada na Índia. Ela virou para o repórter, olhou para ele, ela com tanto carinho e disse assim, não, porque os dias mais felizes da minha vida não é quando os holofotes estão voltados para mim, mas é quando eu faço os holofotes voltarem-se para pessoas. Prima, eu tenho um lema de vida. Faça o bem. Ponto.
Não, é o que eu ensino para o meu filho, Pedro. Faça o bem. Ilumina a sua consciência. Você está fazendo bem para você com essa escolha? Você está fazendo bem para alguém? Quando essa live aqui acabar, eu vou gravar um vídeo aqui na minha casa com o Pedro. Eu recebi um pedido no sábado de comida. Lá da Penha, onde você fez o Jusa comigo. Sim. De gente no complexo da Penha que não está tendo o que comer. Eu vou tentar ajudar. Eu já vi preço de cesta básica, já vi como levar, já encontrei as pessoas para distribuir. Eu não vou fazer nada. Eu só vou pegar a ajuda daqui e levar para lá. Mas o holofote, quando você faz o bem, você vai encontrando um pouco o sentido da sua existência. É isso, eu ia falar isso agora. As coisas vão se encaixando. Vale você. Quando você está falando tudo agora, quando essa tua decisão de fazer isso, quando você olha para fora, as pessoas me perguntam como é que eu encontro sentido na vida, né? Primeiro que é uma pergunta muito profunda, porque quem encontra o sentido é só você que consegue encontrar o seu próprio sentido. Mas eu não estou nem falando de missão de vida, algo maior, eu estou falando de encontrar sentido nas pequenas coisas. E esse teu exemplo é você conseguir olhar para além de você nessa situação, né, e pensar nas outras pessoas, isso é encontrar sentido nas coisas. Já indo para o tema das nossas conversas, né? Você está fazendo mas olha só, mas as pessoas acham, eu vou até pegar um gancho, que a gente, eu como diácono, por semana, por ser diácono, então meus irmãos diáconos, do mesmo jeito, eu falo por semana para 3, 4, 5 mil pessoas. Mas segunda-feira foi um dia bárbaro. Eu fiz a barba do meu pai e cortei o cabelo dele como filho. O fazer para fora... Não é encontrar sentido, Melk. Isso aí, é o sentido nisso aqui. Eu não preciso de grandes coisas. E olha, eu vou ler aqui uma outra frase do Frei Raniero na homilia. Bastou o menor e mais informe elemento da natureza humana, um vírus, para nos recordar que somos mortais, que o poderio militar, a tecnologia não bastam. Isso a gente está muito preso a coisas grandes e os simples do cotidiano é o que vale a pena. É a coisa mais simples no gesto em casa. Paulinha, eu estou lidando com muita gente que não está tendo paciência com as pessoas que mais ama. Até uma colocou aqui ainda há pouco, né? Eu tenho 2 idosos, um de 80 e um de 81. O meu pai ontem falou assim para mim: filho, vamos levar água para o gado, que o gado está morrendo de sede. Aí eu falei: pai, onde é que está o boi? Ele está ali atrás. É o Alzheimer dele. Mas veja, esse é meu pai. Como me dá prazer. Essas coisas simples, eu não posso perder a paciência com isso, com quem eu amo, com coisas miúdas, simples, não é estratosférica. E quando a gente descobre isso, a gente começa a buscar uma paz. Receber essa paz, ter serenidade e, principalmente, o sentido da minha existência. Eu não nasci para 5 mil, eu nasci essencialmente para 5 pessoas. Minha mulher, meu filho, meu pai, minha mãe. Outras vão se juntando, mas a essência do meu cotidiano é esse aqui. É isso. E quando a gente não percebe isso, a gente tem vida de gado, pegando aí a fala do tio, né? Que o tio falou para você dar água para o gado, né? Mas assim, eu vejo a gente fazendo, quando eu digo a gente, nós todos seres humanos, em alguns momentos, né? Eu não gosto de dizer que nós somos espécie em evolução, porque evolução é uma coisa contínua, né? Nós estamos sempre buscando melhoria, a gente cai, a gente levanta, eu acho que faz parte isso, mas minha preocupação é quando eu vejo vidas de gado. Por quê? Porque a vida de gado, ela assim, vai todo mundo para um lugar só. Todo mundo... Mel, eu vou falar uma outra coisa aqui para vocês. As pessoas, às vezes, assistem congressos onde eu participo, ou palestras, ou pagam outras pessoas para ouvir o básico, Mel. Para ouvir o seguinte, ó. Cumprimenta a sua esposa. E aí os executivos batem palma, sabe? Olha que louco. Onde que a gente está? Não, peraí, fica quieto. Isso aí é mó barato. Sabe? Então, assim,
É claro, assim, quando eu dou uma palestra, eu falo do conteúdo concreto, consistente, aplicável no dia a dia, mas faço exercícios de assim, ó, agora no intervalo, todo mundo vai pegar o telefone e vai ligar para a pessoa que você mais ama, que você não faz isso há muito tempo. As pessoas ligam e voltam falando assim, você é maravilhosa. Eu não sou nada. Eu estou falando do básico, né? E assim, tem pessoas que pagam fortunas para um evento para ouvir isso. Sabe? Chega em casa e almoça com seu filho, liga para sua irmã, liga para sua mãe, para aquela sua amiga. Então, assim, viver vida de gado é nesse sentido, sabe? Viver vida de massa. Tem até um livro que chama 1800 e... agora não vou... 1884? Agora não vou... Enfim, mas é o 1884, que que fala sobre esse movimento de massa. É um livro que fala do comunismo, né? É uma crítica ao comunismo, onde as pessoas vão seguindo um padrão, né? Onde a vida é tão automática que você não para curtir cortar o cabelo do seu pai, sabe? Que você não percebe que o outro está muito pior que você. Eu vejo aqui, um dia alguém me mandou um comentário xingando, falando assim, você vê a mulher de um cara famoso, não vou ficar falando o nome para não expor, né? Mas assim, um cara famosão, a mulher botou, a gente tá sem shows, sem grana, ai meu Deus, um palácio atrás, né? Então assim, cadê esse olhar para o outro, sabe? Cadê esse... claro que não estou querendo falar assim de uma utopia, de que a gente não tem que olhar para nossas coisas, não é isso. Mas o buscar encontrar sentido nas pequenas coisas. As pessoas, elas querem encontrar a felicidade, elas querem encontrar algo maior, né? E esquecem que para eu conseguir chegar no que eu quero, que eu seja, de repente, num mestrado, com sucesso na minha vida, sei lá o que for, conquistar tal coisa, a felicidade ou o relacionamento perfeito, ela deseja aquilo, Melk, mas ela não deseja o processo. Entende? Por que as pessoas, elas às vezes me procuram e falam o seguinte, Ana Paula, eu não sei o que aconteceu com a minha vida. Olha a minha vida como é que está hoje. E eu digo para as pessoas assim, o que você andou fazendo nesses anos todos? Porque quando as pessoas, elas não conseguem encontrar nas pequenas coisas, olhar para fora, encontrar esse sentido, eu vou entendendo o que ela escolheu para sua vida. Então, assim, nós somos hoje tudo que amamos. Olha o que eu estou te dizendo, Melk. Nós somos hoje tudo que amamos na nossa história. Então, se uma pessoa diz assim, por exemplo, eu olho para você, eu sei que você é o fundador do Terço dos Homens. A tua missão enquanto diácono, porque a tua vida é dedicada a isso. Entende? Foi o que você amou e a tua família. Então, assim, eu até queria que as pessoas que estão ouvindo a gente pegassem um papel e uma caneta e ao longo da nossa conversa fossem anotando alguns insights e respondendo algumas perguntas que a gente vai fazendo aqui de reflexão, que é a seguinte, quando alguém olha para você, ela pensa em quê? Sabe? Quando ela olha para você, ela entende o quê? Quando eu olho para o Melk, eu penso, Terço dos Homens, eu penso a entrega, a missão dele enquanto diácono, na fé dele. Quando eu penso no Pelé, eu penso em futebol. Então, assim, tem até um poeta português, Camões, que dizia, o amador se torna aquilo que ama. Porque, assim, se eu dedico a minha vida inteira a alguma coisa, eu me torno aquilo. Então, se a pessoa reclama da vida dela, por exemplo, se ela fez escolhas erradas e hoje diz assim, o que aconteceu com a minha vida? Eu digo, o que você amou? O que você preferiu fazer? Em que você dedicou tempo? Porque você não está mais encontrando sentido em nada. Assim, a gente está falando sobre diversas coisas aqui, né? Meio que tentando alinhar mas assim, é verdade. E eu estou aqui ouvindo e, assim, a gente aprende algumas coisas com a fé. Mas essa pergunta que você fez, eu acho que a gente poderia trabalhar ela amanhã. Agora não vai dar tempo, vamos parar aqui, vamos jantar. Ao olhar para mim, o que as pessoas enxergam? E aí, pessoal, já anota isso aí. Já anota isso aí. Essa pergunta. Deixa eu dar um viés religioso. Claro, deve, vai, manda ver. Um dia Jesus disse para os 12 que ele convidou, ide e levai o evangelho a toda criatura. Jesus deu autoridade e poder para 12 se multiplicarem. Mas aconteceu um fato muito bacana, porque não foi comigo. Quando Jesus foi preso para morrer, Pedro
negou Jesus 3 vezes. E quando Pedro negou, foi porque alguém olhou para Pedro e viu em Pedro alguém igual a Jesus. Tanto que a mulher disse assim, você é um deles, pelo jeito que você anda, você é um deles. O amador se torna a figura amada. Aquele que... É claro. Então, se eu conheço... Eu tenho muito, Paulinha, eu tenho muitas amizades fora da igreja. Claro. Eu tenho amigos pastores evangélicos. Eu tenho amigos espíritas. E eu vou ser muito franco para você, eu tenho uma facilidade absurda de me relacionar com as pessoas. Oh, que eu sei disso. Eu não tenho medo da diferença. Eu não tenho medo, porque eu sou firme no que eu sei, que para mim é o que eu quero. Mas eu não sou juiz, eu não sou juiz de ninguém. Eu vivo à luz de um padrão cristão que eu assumo como fé. Ponto. Mas isso não me tira a amizade. Isso não me tira nada. Tem pessoas que me pedem coisas absurdas na igreja, porque não são da igreja. Com todo carinho, eu vou dizer para elas o porquê não posso. E aí a gente vai tentando mostrar que existe algo que está acima da gente. Mas a gente percebe hoje, voltando à questão do Pedro apóstolo, e nossa, quando a gente não consegue refletir a nossa essência para os outros, porque ela está embaçada, está confusa, ou a nossa essência é muito ferida, porque só fere quem é ferido. Quem está machucado, a tendência é machucar. A gente acaba que se perde um pouco em saber quem realmente nós sabemos identidade, CPF, filiação, história, mas existe algo muito mais profundo. Por que existem 7 bilhões só e eu sou um desses? Por que 99 milhões de óvulos, aliás, espermatozoides para um único óvulo, que fui eu? Ou seja, é um mistério. Você está me falando da individualidade, né? Do quanto a gente é único, exclusivo. E aí, não sei se você deve saber disso, mas o cristianismo foi a primeira vez, né, quando surgiu o cristianismo depois de Cristo, que a primeira vez o ser humano foi visto como único indivíduo. Porque no Antigo Testamento, Deus falava em massa, né? Com aquela massa que eu estava falando anteriormente, né? Era com um povão, em massa. Depois, né, quando veio Jesus e da era do cristianismo, Deus falava com as pessoas de carne e osso, onde as pessoas, e convidando as pessoas para se responsabilizarem, porque elas eram únicas. Porque a escolha dela, o que ela faz é único. E tanto que a ideia do juízo final, né? Se você é responsável pelo que você fez até aqui. Então, o cristianismo trouxe essa ideia justamente da unicidade, do quanto você é exclusivo e único. E a tua identidade, né? Tua digital, ela é única. E a gente percebe que a gente faz muito... Você trouxe um exemplo ainda há pouco, que é um exemplo... Eu sei quem são as pessoas, porque eu vi, alguém me mandou... uma pessoa dizendo que estava triste porque não estava tendo show. Ela vive aquilo, é a essência dela. Talvez a alegria dela é só fazer aquilo, né? Sim, sim. Quando a gente descobre que a nossa existência ela é muito maior e muito mais abrangente do que um caso isolado, a gente a gente descobre valores que a gente percebe claramente que são muito mais superiores do que esses transitórios. Esse que o Frei Raniero, franciscano, pregou para o Papa e para o mundo, disse, olha, esse vírus colocou, infelizmente, a gente no lugar. A tecnologia não nos salvou, não tem como nos salvar. O militarismo não tem como nos salvar. Nós somos frágeis. Na quarta-feira de cinzas, quando a gente recebe as cinzas na testa, a gente escuta uma frase, lembra-te de que és pó, e ao pó voltarás. Ou seja, a nossa essência, ela é transitória, ela é passageira. E se a gente passar com sentido... olha, São Francisco de Assis, São Francisco, quando estava para morrer, e São Francisco morreu muito novo. São Francisco revolucionou o tempo dele até hoje. Os freis estavam rezando para que Deus não deixasse ele morrer. E São Francisco ouviu. Um frei rezou em voz alta, Senhor, não deixa São Francisco morrer. E São Francisco ouviu, já moribundo. E ele disse,
Não peça isso. Eu passei a minha vida, até agora, dando sentido. A última coisa que me separa do verdadeiro sentido, que é Deus, é esse pobre corpo. Quanto mais rápido passar, mais próximo dele eu estarei. É evidente que é um pensamento que cabe aqui muita discussão de elucidação, mas quando a gente tem sentido da vida, a gente não fica contando as horas e os minutos, porque a nossa vida tem sentido hoje, agora. A gente precisa entender que esse é o Kairos, esse é o momento. É o da pandemia agora? É o da pandemia. Vai passar, vai ter um outro momento que é o que a gente precisa dar sentido. E voltando ao que tem valor, ao que efetivamente tem valor. Quando a gente começa a discutir e perceber isso, a nossa felicidade ela salta ao coração, porque você encontrou sentido. Paulinha, a minha maior felicidade é... Se você pergunta assim, primo, o que é que te deixa mais feliz hoje? O que é? 4 pessoas. Meu pai, minha mãe, minha mulher e meu filho. Ponto. O que me deixa feliz? Esses 4. O segundo, à luz de tudo que eu vivo na minha fé, fazer o bem para as outras pessoas. Ponto. Acabou. Cuidar de mim. Quando eu digo cuidar de mim, não é saúde, não. É cuidar de mim espiritualmente, moralmente, para se tornar também um exemplo para os outros. Fazer o bem. Para quem? Eu sei lá quem. Quem aparecer para receber o bem. Ah, hoje é na missa, é no terço, é não sei onde. Eu não sei. Mas onde for, fazer o bem. E aí a gente está falando o quanto que é importante a gente olhar o outro, fazer o bem. Mas você falou uma coisa agora que eu gostei muito, que é cuidar de mim. É porque a gente tem que entender a nossa pequenez, né, diante do que a gente está conversando aqui, e que o outro merece desse nosso olhar, mas existe um outro lado muito importante, que é eu só consigo doar o que eu tenho. Como você falou também agora há pouco, né? A boca só fala que o coração está cheio. Então, o quanto que a gente precisa olhar para a gente cuidar das nossas dimensões. A gente tem várias dimensões, espiritual, intelectual, emocional, psicológica, afetiva, enfim. Né? Olhar para isso. E quando a gente não faz isso, a gente começa a não tomar conta da nossa vida. E aí a gente começa a não gostar dos resultados e começa a delegar, a culpar o outro. Né? Não sei se você já ouve muito isso também. A gente se torna um tipo adolescente. O adolescente é assim, né? Desculpa os adolescentes que estejam me ouvindo agora, né? Eu tenho em casa, amo, e acho que vocês estão em formação, e é natural, inerente da idade, mas o adolescente, ele tende a culpar o que está fora, porque ele está aprendendo ainda a se responsabilizar pelos seus atos. Mas nós, adultos, quando a gente não cuida, não entende isso, a gente está com um livro aberto, e aí eu pergunto assim, com quem está a caneta? Sabe? Quem está escrevendo a tua história? E aí eu pergunto para você que está ouvindo aqui a gente. Inclusive, Mel, uma pergunta aqui, ó. Só um minutinho. A gente vai lendo o que o pessoal está falando, tá escrevendo ou não? Vamos seguindo. Vamos sim, mas eu vou beber uma água aqui e vou fazer uma homenagem. Olha só, Paulinha. Ah, para! Se eu soubesse, Se eu soubesse, eu tinha trazido do Flamengo. Ah, para. Vou continuar falando, então, porque eu nem ouvi isso. Mas, não, olha só. Deixa eu falar aqui, ó. A Lorena... A Cris, deixa eu ver aqui algumas pessoas que estão mandando mensagem. A Lina está falando com a gente, a Fátima Oliveira. Deus os abençoe, Vera. Dá um abraço no Nicolau. A Jaila, que Deus te abençoe, Jaila. A Cris, nossa Cristiane, nossa prima. Deixa eu ver mais quem aqui. A Denise Fidalgo. A Ilusa Machado, Deus te abençoe. A Ivaneide, que Deus te abençoe, te proteja. A Cássia. Deixa eu ver mais aqui, alguém aqui. O Tuninho. Tuninho, eu li sua mensagem. Estou rezando por você. Tuninho é um homem do terço, está acompanhando a gente aqui. Paulinha, agora deixa eu... Aqui tem tanta gente boa aqui. Rodrigo Augusto, Deus abençoe. A Keisa aqui rezando. Deus abençoe, proteja vocês. Tá aparecendo aqui alguns nomes. Mas olha só. Paulinha, deixa eu te fazer aqui uma pergunta à luz do que eu escuto de pessoas, né? Você falou uma coisa que... A nossa história está aqui, ó, na nossa mão. Nós escrevemos, a caneta é nossa. Só para você ver até o símbolo da caneta, até a caneta é do Vasco, tá bom? Para, garoto! A nossa história, a gente escreve. Às vezes, a gente pega a nossa caneta, na vida conjugal, às vezes eu vejo muito isso, e entrega na mão de alguém. Existem realidades que a gente, por exemplo, eu e a Ana Paula,
a gente fez algumas escolhas no início do casamento. Eu muito pobre, ela muito pobre, só dá para pagar uma faculdade. Não dava, não tinha como, casamos jovens. Eu fui estudar, ela fez um outro caminho. Mas isso foi consensual. Eu vou trabalhar para cá, você vai trabalhar assim. Isso a gente dialogou. Mas às vezes a gente pega no seio da família a caneta forçada na mão de alguém e os outros quase que obrigados, porque não tem voz, não tem vez, e às vezes são sugados pela vontade de alguém que não sabe como lidar com isso. Fica à vontade. Melk, o que está dizendo é a pessoa que diz que não tem voz e não sabe lidar com isso. Eu vou repetir uma coisa importante que o Viktor Frankl disse na logoterapia. A última das liberdades humanas é a liberdade de escolha, a da vontade, que é livre. Uma pessoa que diz que não seguiu a sua vida porque o outro não pôde, que não teve voz, eu vou te dizer, ele escolheu não ter voz. Entende? Assim, porque aí entra a minha preocupação. Claro que eu entendo as dificuldades, mas lembra, independente do meu cenário externo, eu posso escolher a minha resposta. Eu posso não ser reação. Sabe, bateu, levou? Pura reação. Mandou eu ficar quieto, eu fico. Mandou eu ir pra lá, eu vou. Eu posso não ser reação, eu escolho isso. Eu posso também escolher ser pura reação. Tá? Então, assim, o que acontece, Mel? Que assim, imagina os animais, né? Os animais, quando eles nascem, um bezerrinho, um cachorrinho, o cachorro, eles nascem e são o que são, na sua totalidade e potencialidade. Eles são o que são. Um cachorro nasce para ser cachorro, ele é cachorro. Perfeito, maravilhoso. E como todos os outros animais. E eles são determinados pela espécie. Nós, seres humanos, não somos determinados pela nossa espécie. Essa é uma regra número 1 é um segredo número 1 que eu queria contar para vocês aqui, filosoficamente falando. Nós não somos determinados pela espécie. Então não caio nessa de que eu fiz porque o outro mandou eu fazer. Eu escolhi isso de alguma forma, entende, Melk? Eu tive algum ganho com isso. E se o que eu escolhi hoje, eu não estou satisfeito, eu estou com essa fala, e aí eu vejo essa vitimização hoje muito grande nas pessoas, e quando eu digo, assim, falando que eu nunca fiz isso não, tá? Já me vitimizei, imagino que você também, todos nós, mas ter a consciência de sair desse processo de vitimização, que é o grande negócio. Então eu posso, daqui, de hoje agora, acabando essa live, fazer escolhas diferentes. Eu posso. Porque, assim, diferente de um animal que é determinado pela espécie, ele é o que a espécie dele é, um labrador, ele é labrador em todos os lugares do mundo, né? Um Rottweiler é um Rottweiler em todos os lugares do mundo, um Pitbull também, o ser humano não é. Você não consegue dizer assim, me diz como é que é um ser humano, Ana Paula? Eu vou dizer, o ser humano, ele gosta de tal coisa, ele faz tal coisa. Não. Depende do lugar onde eu nasci, de como foi a minha criação, de como foi a minha programação do meu subconsciente, eu vou ter outras escolhas. Então, o ser humano, ele não é determinado pela espécie, entende? Isso é a primeira liberdade humana. A segunda, minha liberdade, mas é uma informação muito importante para o pessoal que está ouvindo, né? Eu vou ficando empolgada, igual você. A gente é de família, né? Vou ficando empolgada. Né? E a segunda coisa nós temos também, da filosofia, assim, um núcleo de potencialidade. Nós somos um núcleo de potencialidade. Então, quando a gente nasce, a gente vê acontece um painel imenso com possibilidades de 1000. E a gente vai escolhendo. Então, primeiro, eu não sou determinado pela espécie. Segundo, eu tenho possibilidades de 1000 e eu faço escolhas. Mesmo que eu seja reação pura, eu estou escolhendo ser. Então, eu vou fazendo escolhas na minha vida. E a terceira eu nasci para ser feliz. Nós nascemos para ser felizes. Isso é muito, muito sério que eu estou falando, sabe? Mesmo nas dores, mesmo na pandemia, mesmo quando eu estou passando fome, eu posso escolher diferente, porque eu sou livre para fazer essas escolhas. A espécie não me determina e eu nasci para ser feliz. Então, assim, eu percebo as pessoas não tendo consciência disso, não se empoderando disso, e se permitindo ficar na vitimização, onde ela pega o livro está aberto. Hoje em dia não é mais caneta, né? Digitando no computador, mas alguém está digitando a sua vida. Pode ser o seu pai, que você culpa, a sua mãe, que não deixa fazer nada, a sua esposa, o seu marido, o seu chefe, os seus funcionários, os seus pares. Alguém é sempre culpado? Não, não é. Lembra, você é hoje o que você amou por muito tempo. E se você quer fazer mudanças, você pode ser livre, escolher a sua nova resposta, você pode entender que você
tem essas possibilidades, mesmo que doa, porque toda transição, mudança de hábito, abandono de um hábito velho, dói demais, gente. Eu vejo nessa, eu atendo muitas pessoas e a gente trabalha muito, eu sei o quanto dói, porque eu sou humana também. Só que a gente não, lembra, a gente não é determinado pela espécie. Então eu não caio nesse papo de que eu sou humana e eu posso errar. Sabe? Claro, a gente pode errar, eu gosto que sim, mas o tempo todo justificar o nosso comportamento reativo, entregue para o outro definir, culpando o outro, eu não faço por isso, eu não faço por aquilo, já te dou a palavra. Né? Então, assim, o quanto que a gente tende a sempre ficar numa posição de vítima, a gente quer as coisas, eu desejo, já falei sobre isso aqui, eu desejo algo grande, mas eu esqueço que eu tenho que desejar o processo, o caminho que me leva até lá. Então é muito mais fácil, às vezes, fazer escolhas e dizer que, mas eu não tive como escolher, respondendo ao que você falou, eu não tive voz ativa. Porque eu não quis bancar o processo de mudança, eu não quis bancar aquela transição, eu não quis bancar outra resposta, porque dói muito. Né? Pode falar. Em janeiro, eu era o chefe do jurídico de uma grande empresa. E eu fui chamado pelo conselho da empresa, 6 pessoas, e coube a uma me dizer, ó, você está desligado da empresa a partir de agora. E eles me conhecem, sabem que eu sou religioso. Era uma questão de escolha política e tal. Sim. E a expectativa deles, quando eles comunicaram, foi como eu reagiria. Como seria a minha reação. Até pela justificativa que eles deram. E aí, depois que falaram, eu falei... Aí eles perguntam, você quer falar alguma coisa? Não. Acabaram todos? Sim. Eu falei o seguinte, olha, eu tenho aqui na fundação, na empresa, algumas realidades que estão todas essas concentradas em mim. Se eu sair daqui agora e pegar as coisas da minha mesa, a fundação tomará um prejuízo absurdo, porque eu não passei para outras pessoas. Só me dá mais um dia para eu transferir tudo para alguém, para eu sair com a consciência tranquila de que não deixei nada. Aí eles perguntaram, só isso que você tinha para dizer? Eu falei assim, só. E obrigado, tchau. E deu um sorriso. A minha vida está aqui. É o máximo que eles podem fazer. Eu queria o desemprego? Não. Queria ser demitido? Não. Mas olha só, eu cheguei em casa, olhei para o meu pai, olhei para minha mãe, olhei para minha mulher, olhei para o meu filho e até para o cachorro que virou parte da família. Falei, meu tesouro ninguém toca, está aqui. Eu sou feliz nesse pedacinho de chão. Lá, Deus vai providenciar um outro lugar no momento certo, na hora certa. Eu não preciso devolver com raiva o que me deram com raiva. Eu não preciso devolver com violência. Você pode escolher a sua resposta. É isso. Paulinha, deixa eu te contar um particular. Claro. Tem aí umas 150, 160 pessoas acompanhando. Quando eu fui me ordenar diácono, existe, hoje é Dom Oraninho, cardeal. Tem uma entrevista com o cardeal. O diácono, o cara que vai ser ordenado, e a mulher dele. E na época não era Dom Orani, era um outro cardeal, Dom Eusébio. Dom Eusébio me chamou para um bate-papo com ele. E aí eu estranhei, perto da ordenação, a entrevista comigo e Ana Paula já tinha acontecido. E você fica logo com medo. Aí eu perguntei, sim, posso, mas qual é o objetivo, o tema para eu me... Quando você chegar aqui, a gente conversa. Eu falei, não vou me ordenar. Quando eu cheguei lá, ele me entregou um pedaço de papel que era um e-mail que dizia tudo sobre mim. Tudo. Só não que eu era... Olha, não, alguém fez uma denúncia e falou, só que eu não disse que era santo. Mas acabou comigo para o cardeal. Contra você. E aí, ele falou assim, o que é que você tem para dizer sobre isso aqui? Quando eu peguei, tem momentos na vida, eu acredito muito nisso. Deus usa de pessoas, eu já vi isso em várias pessoas, até não religiosas. Claro. Para fazer o bem, para falar. Eu acho que Deus me deu sabedoria naquela hora. Porque a minha vontade era amassar, pegar o papel e amassar. Eu falei, eu posso fazer alguns comentários, meu cardeal? Ele pode.
eu falei para ele, eu sou pai. E eu me imagino tendo que fazer a mesma pergunta para o meu filho. A primeira pergunta que eu me faria enquanto pai é se a fonte tem credibilidade. Quem manda uma mensagem anônima e não se expõe, ela, para minha avaliação, ela sempre perde um pouco do crédito, da veracidade. Porque quem quer falar se expõe. E quem fez isso, está aqui claro, não se expôs. Esse é o primeiro aspecto. Segundo, eu não farei a minha defesa. Tudo que está escrito aí diz respeito à minha vida na igreja. Eu vou lhe dar o telefone do meu pároco, o padre da minha paróquia. Converse e com ele, e se essas verdades ou mentiras que, segundo o relato, acontecem na minha vida na igreja, ele é a pessoa mais crível para lhe dizer. Mas eu me coloco nas suas mãos como cardeal, mas eu não vou me defender. Eu tenho a consciência serena e tranquila dos meus conceitos e das minhas atitudes. Ele pegou o papel na minha frente e fez assim, ó. Fique tranquilo. A sua ordenação já está marcada. Eu não confirmei a ordenação de ninguém, mas você vai ser ordenado também. Eu fui o primeiro a saber em off. Às vezes a gente acha que a nossa vida está na mão dos... Eu digo isso muito para o Pedro, para a Ana Paula, para a gente aqui em casa, né? Eu não estou preocupado com o que os outros vão pensar. Como eu te disse, eu estou para fazer agora, de hoje para amanhã, organizar a distribuição de pelo menos 100 cestas básicas. Eu quero dar 1 tonelada de alimentos na Vila Cruzeiro. Mas eu preciso... Você é bem sobrinho de Geraldo. Mas ele fazia... mas o momento agora... Madre Teresa dizia que nós somos uma gota de água no oceano, mas o oceano é incompleto sem a nossa gota. É o que eu posso. Mas aí vai vir a pergunta. Que conta bancária? Como vai ser feito? Eu estava dizendo para Ana Paula, eu aprendi com meu pai, uma coisa a gente não pode perder na vida, a credibilidade com as pessoas, a nossa palavra. Ou seja, eu não estou preocupado com quem não é honesto, se fez errado, se não fez. A minha vida está aqui, eu sei o que eu vou fazer. Fale. Você escolheu nessa hora a tua resposta. Você podia ser, que é isso? Que absurdo, né? Você escolheu a tua resposta. E você me lembrou até de uma situação, não sei se você sabe dessa história, de um catador de lixo, um menino catador de lixo, que ele encontrou material de alfabetização com uns 5, 6 anos, e ele, muito interessado em leitura, começou a aprender sozinho, e hoje esse garoto ele é um médico. Ele teve todas as possibilidades para não ser nada. A mãe dele era alcoólatra, o pai era traficante, depois morreu, o tio que assumiu a casa dele como traficante, e ele, encontrando livros no lixo, ele começou a estudar e se tornou médico. Ele conseguiu, né? Então, assim, isso se chama liberdade da tua resposta. O que você fez foi escolher a tua liberdade de escolha, né? Foi escolher a tua liberdade de resposta. Eu vou dizer... Pode falar, fica à vontade. Não, assim, e aí, com isso tudo que a gente está dizendo, eu acho assim, que a nossa vida, olhando para o outro, assim, a gente tem que transcender, né? Se autotranscender. Na logoterapia, Viktor Frankl fala disso, quanto a gente encontra sentido quando a gente olha para os muros além da Ana Paula, além do Melk, a gente transcende e encontra sentido nisso, né? E existe uma outra coisa que eu acho incrível, que eu quero compartilhar com vocês, que é uma fala de Sócrates. Sócrates foi o pai da filosofia, o fundador da filosofia, onde ele dizia o seguinte: uma vida que não é examinada não vale a pena ser vivida. O que ele quer dizer com isso? Uma vida que você não para fazer essas avaliações, onde eu paro, termino o meu dia e penso, o que eu fiz hoje? O que valeu a pena? Onde eu posso fazer diferente? Onde eu estou respondendo automático, onde eu estou sendo pura resposta e não escolhendo, né, pura reação e não a resposta que eu quero escolher. Então, assim, uma vida que não é examinada, minha gente, não vale a pena ser vivida. Sabe? Busquem ajuda se você não conseguir fazer isso sozinho, não conseguir fazer isso na sua fé, né? Busque um profissional, busque alguém que te acompanhe, porque você precisa examinar a tua vida, porque uma vida que não é examinada, imagina, você passa anos e diz o seguinte: o que eu fiz na minha vida? De novo essa história. Caramba, onde eu cheguei? Então, assim, você
encontra resultados que você não queria, se lamenta e se percebe totalmente fora do controle. Então, uma vida que não está no controle, que não é gerenciada por você, não vale a pena ser vivida. É isso que Sócrates dizia. Então, o quanto que é importante, assim, o quanto quando as pessoas vêm no meu consultório, nos meus atendimentos, e aí como terapeuta, a gente fala muito disso, assim, o quanto que a gente tem que examinar essa vida. O quanto a gente tem que entender como é que você foi programado, o que você pode escolher de diferente. E assim, Melk, os resultados, graças a Deus, assim, têm sido incríveis, sabe? As pessoas se permitindo se examinar, se conhecer. Porque entendem ao longo de um processo, na psicoterapia é um processo um pouco mais lento, né? Mas que ao longo do processo, que mesmo doído, ela vai encontrando as suas respostas, vai vendo as suas mazelas, as suas dificuldades, mas vai enfrentando e fazendo escolhas novas. É lindo o processo de desabrochar, sabe? Eu estou escrevendo um livro sobre isso e é incrível, assim, com alguns casos, é muito forte, é muito bonito de ver. Eu imagino que você, no teu trabalho como diácono, você deve também ouvir vários, né? Você deve ser um grande psicólogo aí também da tua comunidade, né? Então, assim, mas eu estou dizendo assim, profissionalmente, tecnicamente, como é que a gente faz isso acontecer no consultório? E essa frase me marca muito, né? Uma vida que não é examinada, minha gente, anotem isso aí, não vale a pena ser vivida. O quanto você para examinar a tua vida, o quanto você para ao final do dia dizer assim, o que eu fiz com a minha família? O que eu não fiz? O que eu não quero mais ser? Então, assim, esse que eu estou falando já é um exercício de reflexão, tá, gente? De autoconhecimento. Assim, que eu quero... Hein, prima? A gente só tem 5 minutos. Eu tenho percebido que alguns que fazem live, quando chega no final, não sabe terminar. Não vai ser o nosso caso. A gente só tem 5 minutos. A galera, às vezes, fica no afã aí. Falta não vai faltar nada. Era o papo que a gente queria ter. Mas tenta caminhar agora em 3 minutos para a gente concluir bem. Tá. Eu vou dar uma bênção final para todos que estão aí. Que pena, né? A gente... mas assim, eu acho que vai ter outros momentos. Mas eu acho que tá valendo. Tem muita... e depois, tem muita gente escrevendo aqui como vai ficar gravado. Tenta gravar aí no teu. Quando você acabar e apertar encerrar, vai te dar essa opção. E também vai aparecer quantas pessoas passaram pelo vídeo no final. Printa a tela aí para você guardar e depois tenta salvar, que eu faço chegar aqui algumas pessoas, mas falta pouco tempo. De antemão, eu quero... Você tem aí mais 3 minutinhos e eu dou a bênção final e termina com a sua fala. Tá bom. Então, assim, gente, que eu queria que a gente pensasse que a gente vive hoje numa privação. Mas essa privação ela não é exclusiva dessa temporada que a gente vive. A gente vai viver outras ainda, viveremos outras. A nossa história, cada um sabe das suas mazelas, das suas questões. Então, faça desse momento um tempo de qualidade, um tempo de espera com qualidade. Cuida de você. Faça o autoexame. Sabe o autotoque na questão, né? Dá pra gente descobrir alguma doença? Assim, vá fazendo autotoques mentais e comportamentais. Então, eu queria deixar assim uma pergunta. Olha, o que nesse período você está fazendo que está atrapalhando mais esse tempo de espera? O que você está fazendo que piora a tua condição e a da sua família? Anota isso e pensa o que eu posso, a partir de agora, quando acabar essa live, eu começar a mudar. O que eu posso parar de fazer? Ou o que eu quero começar a fazer? Como eu vou fazer? Lista, o que eu quero parar de dizer, de reclamar, o que eu posso começar a fazer. Coisas pequenas, eu gosto de dizer galhos baixos, né, onde você consegue alcançar. E começa a fazer isso. Você pode, porque você, lembra, é uma pessoa exclusiva, única, a sua marca é exclusiva e você precisa encontrar isso muito forte em você. O que você faz, só você pode fazer, mais ninguém. O que você fala, só você pode falar. É isso. Prazer grande. É isso aí, Paulinha. Eu agradeço o convite, né, por você ter feito aí para a gente bater esse papo. E tem tanta gente aí acompanhando. Quando você acabar aí e apertar aí, você vai ver que teve gente aberta que passou aí de alguma forma. Aqueles que entraram, obrigado pelo carinho aí, a confiança. A gente tem 2 minutos. A gente agradece. A gente queria dar algumas dicas para vocês. Paulinha, como é que as pessoas fazem para te seguir no Instagram profissional? Como é que é? Explica aí, qual é o link? Tá bom? É @AnaPaulaPingarilho. Pinga de pinga, pinga RILHO. Eu acho que é isso que a gente está mesmo. @AnaPaulaPingarilho. A mesma coisa no Facebook, Ana Paula Pingarilho. No YouTube também. Beleza. Eu queria convidar, antes da bênção,
amanhã ou depois, eu vou deixar um vídeo no meu Facebook e no Instagram para orientar como, quem quiser participar, o que eu vou pedir é, doe uma cesta básica. R$ 39,00 é o valor dela. Quantas chegarem, quantas a gente vai levar para a Vila Cruzeiro. E eu sei para onde vai, porque conheço. Eu levarei e tenho DNA da nossa fé, da nossa... Vou dar a bênção a vocês agora. Obrigado pelo carinho. E pega esse